Pode sentar, meus irmãos. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz aí diz amém. Quem está contente diz assim, glória a Deus. Quem está cheio de força hoje diz aleluia. Quem está triste pede assim, misericórdia. Ixi, Deus vai ter misericórdia, vai te alegrar hoje, Fernando. Que Deus abençoe a todos. São todos muito bem-vindos neste lugar. É uma alegria recebê-los aqui. É tão bom a sua presença neste lugar. É tão bom ver você aqui. E que o Senhor, assim como eu estou alegre, o nosso Pai que está no céu também se alegra. Sabe? Eu quando estou com os meus filhos lá em casa, eu gosto de ver meus filhos lá em casa. Eu sou meio pai coruja, meio pai galinha. Gosto dos miúdos lá em casa. Quando eles não estão lá em casa, minha casa é pequena, parece um ovo. Parece que a casa ficou gigante. Mas quando está todo mundo lá em casa, eu falei, está todo mundo em casa, está todo mundo bem. Isso, eu penso assim, eu imagino Deus também quando nos vê. A alegria dele, olha, meu filho está lá na minha casa hoje, a minha filha está lá na minha casa hoje. Ele veio falar comigo, ele veio me ouvir. É tão bom isso. E você é muito bem-vindo neste lugar. Que Deus abençoe sua vida, que Deus derrame sobre você toda sorte de bênçãos da parte do Senhor. Que você e sua casa sejam abençoados em nome de Jesus. Você que também está nos assistindo, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Aproveitando que você está nos vendo e você que está aqui dentro da igreja também, quando você entrar lá no canal do YouTube, lá no canal da igreja, você aproveita para subscrever o canal da igreja. Né? Dá lá o seu gosto, né? Aperte o sininho, compartilhe também, comente, porque quanto mais interação você tiver com o canal no YouTube, mais relevante se torna o canal. E quanto mais relevante se torna o canal, mais os algoritmos do YouTube começam a mostrar, olha, tem muita gente, há muita interação, e eu vou começar a mandar isso aqui para outras pessoas também. Então mais pessoas vão ser abençoadas como você está sendo abençoado aqui, amém? Amém, amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui no quarto elo dessa campanha. Eu estava me lembrando aqui do louvor aos pés da cruz. E o tema da campanha é a minha família aos pés da cruz. Que quando nós entendemos que nós dependemos de Jesus para tudo, para a nossa satisfação, para a nossa proteção, para o nosso cuidado, para a nossa provisão, para a providência do Senhor sobre a nossa vida, e que nós somos completamente dependentes deles. E toda vez que nós desviamos da presença do Senhor, as coisas não dão certo. Mas quando nós entendemos que nós somos filhos e que o Senhor Jesus cuida de nós e que o melhor lugar para estar é na presença dEle, nós colocamos sempre a nossa família diante dEle. E clamar pela nossa família, nós estamos fazendo aqui algo especial. Porque família é um projeto de Deus, né? Deus não criou o homem e a mulher para viver sozinho, cada um para o seu lado, não. Fez os dois para viverem juntos, para terem filhos e encher a terra. E Deus nos deu aos pais, eu que sou pai, uma herança maior, que é os nossos filhos. Nossos filhos são uma herança, é uma dádiva de Deus, né? E quem é pai, quem é mãe, sabe a alegria de ter o seu filho perto dele, né? Quando a criança nasce, você vê aquela criança pequenininha, nossa, né? De ver andar, de dar os primeiros passos, né? De brincar, de quando você chega, ele pular no seu pescoço e querer ter um relacionamento contigo, conversar com você. É tão bom você que é pai, mas você sabe do que eu estou dizendo. Temos as nossas preocupações também, mas a alegria é muito grande ao vermos os nossos filhos, né? E é tão bom isso, de ver os nossos filhos. Eu tenho falado a respeito de família. Na minha primeira pregação eu falei, convide Jesus para a sua casa. Falei das bodas de Caná da Galileia, do vinho. E convidar Jesus para a nossa casa, da transformação da água para o vinho. Ou seja, aonde Jesus está, a provisão, a providência, a cuidado, a honra e a alegria do Senhor, porque o vinho simboliza alegria.
Então, aonde o Senhor Jesus está, Ele traz alegria dentro do lar. No segundo dia, eu falei sobre o relacionamento do homem e da mulher, do casamento. Do homem amar a mulher e da mulher amar o marido. Um cuidar do outro. Na sexta-feira passada eu falei de um pai e de uma mãe. E vendo seu filho perdido, ele procurou Jesus. O pai, vendo que a sua filha estava morrendo, ele procurou Jesus para que Jesus curasse a sua filha. E outra mãe, que via que sua filha estava endemoniada, e ela procurou Jesus para que Jesus libertasse a sua filha. O amor de pai e de uma mãe é capaz de muitas coisas. E quando esse amor se encontra com Jesus, o Senhor da compaixão, o Senhor da vida, o Senhor do amor, todas as coisas podem acontecer. E aquilo que parecia perdido, aquilo que parecia impossível, como diz a música, né? Pode acontecer na nossa vida e na vida dos nossos filhos, amém? Agora, hoje eu quero falar de duas pessoas especiais, três pessoas. Um pai pródigo, um filho pródigo e o outro filho insensato. Estou falando na parábola que Jesus conta no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11 até o versículo 21. Se você trouxe a sua Bíblia, vamos falar um pouquinho sobre isso. Se você não trouxe, está aparecendo na tela para você assistir conosco, para você ver conosco. E diz assim o versículo 1, eu vou ler na minha versão, que é a NVI, que é a mesma que está passando aí na tela. Diz assim: Jesus continuou. O homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente ou prodigamente, né? Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. O versículo 20 vai dizer o seguinte: A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, abraçou e beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo.
Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volto para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? O pai disse: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos de celebrar a volta deste seu irmão. Alegra-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Irmãos, o contexto dessa palavra não é na forma como eu vou falar, porque o capítulo 15 de Lucas, ele vai falar de algo que foi perdido e que foi achado. Porque Jesus, ele estava reunido com os publicanos e pecadores. E os fariseus e os mestres da lei não concordavam que Jesus fizesse isso. E Jesus, então, começa a contar uma parábola. Ele começa falando das 100 ovelhas, que uma se perdeu e o pastor foi atrás e trouxe com grande alegria aquela ovelha perdida. Depois ele conta a parábola da moeda que foi perdida, da mulher que perdeu uma dracma. E diligentemente ela procurou encontrar aquela moeda. Quando ela encontra aquela moeda, ela chama suas vizinhas e se alegraram por ela ter encontrado aquela moeda. E Jesus também vai dizer essa parábola aqui a respeito do filho que estava perdido e que foi achado. Então, o pai se alegrou, houve festa naquele lugar, porque aquele que estava perdido foi encontrado. Mas a palavra do Senhor também, ela é muito viva e ela sempre traz para nós coisas importantes que nós devemos tirar dela. E quando eu estava lendo e meditando aquilo que o Senhor queria que eu falasse, à medida que eu fui entrando e estudando isso aqui, eu fui compreendendo que essa palavra também vem nos trazer também algo a respeito de relacionamento de pais com os filhos e filhos com os pais. Quando eu falei, é uma parábola do pai pródigo a respeito de um filho pródigo. Porque o pródigo aqui, desse rapaz, é aquele que tinha uma vida dissoluta, irresponsável. Ele fazia tudo de maneira errada. Mas o pródigo também vai dizer que é uma pessoa que é magnânima, que é uma pessoa que é boa, que é uma pessoa generosa. Esse é o sentido da palavra pródigo. Então, ela tem as duas coisas, daquele que vive uma vida dissoluta, irresponsavelmente, né? Uma vida pródiga, mas ele também é uma pessoa generosa. E esse pai era um homem generoso, magnânimo. E o filho não, esse não queria nada. Esses são dois filhos que olharam para o pai e em momento algum aproveitaram do amor que o pai podia dar a eles. Eles estavam mais preocupados com os bens do seu pai do que viver com seu pai, do que aproveitar o tempo em viver com o pai, em partilhar a vida com o pai, em viver o amor do pai. O primeiro filho, o filho pródigo, o filho mais novo, o que ele faz? Pai, eu quero a minha herança. A primeira coisa que esse filho diz para o pai: pai, eu não te amo e você para mim morreu. O que só interessa para mim é o seu dinheiro. Como o filho mais novo, ele não tinha direito à metade da herança, ele só tinha direito a um terço da herança, porque a maior parte era dada para o filho mais velho. E quando ele pega essa parte da herança, ele já causa um tumulto muito grande, porque vamos pensar assim:
Esse pai ia ter que pegar essa parte, fazer as contas de tudo aquilo que ele tinha, fazer um levantamento dos seus bens, de ver o seu dinheiro, aonde estava, fazer a divisão correta e entregar para o seu filho. Ia ter que mexer com muita gente e outras coisas, ia dar muito trabalho. Mas o pai resolveu fazer isso. Você quer o seu dinheiro, eu vou te dar o seu dinheiro, toma. E esse filho, pouco tempo depois que pegou o dinheiro do pai, falou, não vou viver aqui mais no campo, nessa pequena cidade, neste lugar, eu vou procurar outros lugares, eu vou lá para a Europa. A Bíblia não diz para onde ele vai, mas diz que ele vai para um lugar distante da presença do seu pai. E nesse lugar que ele vive ali uma vida irresponsável. Ele vive uma maneira onde ele gasta todo o seu dinheiro. Eu não vou fazer muitas conjecturas aqui, mas ele gasta todo o seu dinheiro. E quando ele acabou o seu dinheiro, o lugar onde ele vivia, teve uma grande seca e teve fome naquele lugar. Ele já não tinha mais dinheiro. Você sabe, pessoa que tem dinheiro tem amigos. Quando ele acaba o dinheiro, ele perde os amigos. Porque enquanto ele pode oferecer alguma coisa, as pessoas estão em volta dele. Quando ele já não tem nada para oferecer, ninguém quer estar à volta dele. E ele se viu ali numa situação complicada na região que ele vivia. E agora, como é que eu vou fazer para sobreviver? Encontrou uma pessoa e foi trabalhar para essa pessoa. Essa pessoa, o texto vai dizer que essa pessoa era criador de porcos. Para o judeu, ser criador de porco era uma coisa imunda. Esse homem, esse rapaz que vivia no luxo, que tinha um pai, que tinha todas as coisas, foi viver agora no chiqueiro, na pocilga. Você imagina, para o judeu, a lei diz que mexer com o porco é sinal de imundícia, está impuro. Era isso com que ele foi mexer. Porque quando nós saímos da presença do Senhor, que quando nós saímos da presença de Deus, quando nós deixamos o nosso Pai Celestial de lado, o que nós encontramos é miséria e fome. Por isso que andar na presença de Deus é a coisa mais importante da nossa vida. É viver sempre debaixo das asas e do cuidado dEle. Porque o Senhor, mesmo nas nossas dificuldades, no momento certo, Ele nos honra. E esse filho, vendo ele via os porcos comendo alfarroba. Você já comeu alfarroba? Pão de alfarroba é gostoso. A alfarroba é uma vagem. Se você quebrar aquela vagem, você come, é doce. Não é ruim, não. Mas ele não podia comer aquilo. Porque caía alfarroba. Quem podia comer eram os porcos. O Senhor, que colocou ele para pastorear porcos, não permitia que ele comesse, ele passava fome. Por isso ele tinha inveja de comer. Ele tinha inveja de ver os porcos comerem e ele com fome. Mas o texto vai dizer, no versículo 17, caindo em si. No original, vai dizer assim, ele recobrou o seu senso, voltou a si mesmo. Porque quando nós entendemos, quando nós estamos em determinada situação e passamos por certas dificuldades, chega um tempo da nossa vida que dá um clique assim, ó. E aí? Vai continuar vivendo assim? É esse o caminho que você escolheu? É essa a vida que você quer para você? Pode demorar 10 anos, 5 anos, 20 anos, mas vai chegar um dia que nós vamos cair em si, que nós vamos olhar para dentro de nós, fazer uma observação da nossa vida e ver essa vida que eu estou vivendo está errada. É isso que esse filho faz. Ele passa a entender que a vida que ele está vivendo está mal. Aí ele fala, olha, na casa do meu pai, os empregados têm o que comer, lá não falta nada. E então ele se arrepende, ele tem um ato de arrependimento e de voltar para a casa do pai.
E ele já vai preparando um discurso de arrependimento. E diz assim: eu aqui, morrendo de fome, né? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Irmãos, como filhos, muitas vezes nós não ouvimos aquilo que os nossos pais nos ensinam. E muitas vezes nós perdemos na vida e tomamos atitudes e tomamos caminhos que só nos levam ao buraco e à perdição. Mas se nós ouvíssemos mais aquilo que os nossos pais têm a nos dizer, certamente muita coisa teria mudado na nossa vida. Em Provérbios 1:8, vai dizer assim: ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Os primeiros capítulos de Provérbio vai exatamente fazer isso. É um pai que fala assim: meu filho, senta comigo aqui, ouve o que eu estou te ensinando. Presta atenção no que eu falo contigo, para que você não tenha problemas na sua vida. Estou resumindo aqui essa parte. Para que você não entre em barco furado, para que você não entre no caminho errado, para que você não vá viver com os maus, para que nada de mal aconteça na sua vida, mas que você tenha vida. Em Provérbios 4:1 diz assim: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhe ofereço é bom. Por isso não abandone a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração e obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida. Eu posso entender que esse pai, ele deve ter ensinado os seus filhos o caminho que ele deve ter andado. O pai de Salomão foi um grande rei, o rei Davi. Um grande rei, um profeta. Até hoje nós falamos a respeito de Davi, pregamos as vitórias de Davi, cantamos os salmos de Davi. Davi foi um grande homem de Deus, mas foi um péssimo pai. Eu penso que já Salomão, ele já foi diferente, ele já deu uma instrução para Salomão. E Salomão já foi completamente diferente dos seus outros filhos. O Provérbios 10:1 diz assim: Provérbios de Salomão: o filho sábio dá alegria ao pai, o tolo dá tristeza à mãe. É isso que acontece, como muitas vezes nós pais também não educamos bem os nossos filhos. Nós não ensinamos os nossos filhos o caminho que ele deve andar. Muitas vezes, faz isso, não sei o quê. Muitas vezes nós não somos exemplos. Muitas vezes nós cobramos nosso filho ler a Bíblia, mas nós não lemos a Bíblia. Vai orar, mas nós também não oramos. Vai para a igreja, nós também não vamos para a igreja. Chegamos em casa, falamos mal do pastor, falamos mal da irmã, falamos mal de sei de quem. Que na igreja aconteceu isso, que na igreja aconteceu isso. Acha que o filho quer vir para a igreja? Não quer. Nós falamos para os nossos filhos serem honestos, mas nós somos desonestos dos nossos negócios, das nossas atitudes. E o que o filho mais observa em nós? É o que nós falamos ou o que nós fazemos? É o que fazemos. Você vai observar que os nossos filhos nos copiam, assim como nós copiamos muita coisa dos nossos pais. Não porque eles falaram, mas nós que vemos o exemplo. Mas os filhos não conseguiram ver o exemplo deste pai. Eles estavam tão preocupados com os seus bens que preferiram: olha, pai, eu prefiro que você morra.
E esse filho então resolve voltar para casa. E quando ele volta para casa, já com o discurso preparado, todo sujo, descalço, miserável, o pai, ao longe, sempre observava se ele vinha pelo caminho. E um dia o pai vê o filho, o pai corre ao encontro desse filho. E ao ver o filho, ele corre e abraça o filho. Ele beija o filho. E com grande generosidade, o filho, ele vai recebendo a compaixão do pai. Amém? Esse pai era generoso. Era um homem que era compassivo, perdoador. Cuidado, assim é o nosso Deus. Um pai perdoador, que tem compaixão pelas nossas vidas. E não nos quer ver perdido, mas eles querem ver na presença dele, debaixo do cuidado dele. E no versículo 20 vai dizer: assim, seguiu, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser teu filho. E quando ele ia falar, agora eu quero ser seu escravo, o pai nem deixa ele falar. Já chama logo os outros e diz: olha, depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Aleluia. Sabe o que quer dizer isso? Roupa é o símbolo da honra. Aquele pai estava honrando o filho. Você não vai ser mais desprezado. Por isso é que Jesus, quando nós entendemos que Jesus nos dará uma nova roupa lá no céu, nós seremos honrados pelo próprio Jesus. Amém? Pelas nossas mazelas, pelas nossas sujeiras, mas nós, quando encontrarmos com Jesus lá no céu, nós vamos receber uma nova roupa. Aleluias. O anel é símbolo de autoridade. Naquela época, só quem tinha um anel eram pessoas que tinham autoridade. O servo não tinha anel. O pai estava restituindo a autoridade de filho diante dos seus servos e propriedades. É assim que Jesus está fazendo conosco sempre. É assim que Jesus, quando olhou para nós, ele derramou o sangue dele ali na cruz do Calvário. Ele nos limpou, aleluia. Ele nos trocou a veste suja e nos lavou, colocando uma veste limpa. Ele também coloca um anel, ou seja, uma marca em nós, dizendo: o Espírito Santo de Deus, fala, está aqui, ó. Ele tem autoridade agora. Aleluias. Ele está sendo restituído na casa. Glória a Deus. A sandália quer dizer que ele não é mais escravo. Agora ele é livre. É por isso que nós ter os nossos pés limpos, quer dizer que nós não somos mais escravos, nós somos livres. Para mostrar para os outros que esse filho estava vindo. Aí sabe o que o pai faz? Olha, vamos fazer uma grande festa. Pega o bezerro cevado e vamos comemorar. Enquanto esse filho gastou o dinheiro inutilmente com coisas que não devia, esse pai, que era um pai pródigo, ele pensou diferente. Enquanto o filho gastava, ele preparou uma veste para o filho. Enquanto ele fazia as coisas erradas lá, o pai mandou preparar um anel. Preparou a sandália e começou a engordar o bezerro cevado na esperança que o filho vinha voltar. O nosso pai, lá no céu, ele olha para nós e diz: venha, eu te espero. Aleluias. Mas no meio daquela festa, naquela alegria, apareceu um outro filho. O filho mais velho.
E o filho mais velho, saindo do campo, ao chegar perto, chamando os seus servos: o que está acontecendo ali? Aí é uma festa, que seu irmão mais novo chegou e seu pai matou o bezerro cevado e foi para a festa. O rapaz ficou chateadíssimo, ficou nervoso. E o pai precisou ir lá fora, chamá-lo: meu filho, venha para dentro, vamos comemorar, venha viver. Aí ele: o Senhor, eu sempre vivi contigo, eu sempre estive aqui ao seu lado, sempre te obedeci, mas esse teu filho viveu dissolutamente, viveu com as prostitutas, foi fazer tudo errado. E o pai diz assim: meu filho, o que eu tenho é teu. Você vive comigo, o que eu tenho é teu. O outro filho queria o dinheiro para viver longe do pai. Esse outro vivia perto do pai por causa do dinheiro. Ele ficou chateado porque o irmão pegou o dinheiro dele, a herança que era dele, e gastou. E quando o irmão voltou e foi honrado, aquele outro ficou preocupado: será que eu vou também perder a minha herança mais uma vez? Será que ele vai gastar tudo agora mais uma vez? E eu também vou ficar menos dinheiro? E Deus: não, e o pai, não se preocupe, o que é seu é seu. Há muitos filhos órfãos dentro de casa, aonde pai e mãe estão dando tudo para ele, estão dando bens, roupas, mas não tem tempo para conversar com o filho, não tem tempo para conversar com a filha. São filhos órfãos dentro de casa, perto do pai e da mãe. Ou ele está trabalhando demais. Aí: eu trabalho muito porque eu, quando era pequeno, eu não tinha nada, então eu vou trabalhar demais para dar tudo para os meus filhos. Mas o filho, muitas vezes, está precisando de um abraço, está precisando de uma palavra de consolo, de uma palavra de ânimo, de motivação, de um eu te amo. Eu lembro que quando eu trabalhava no Bradesco, e eu lembro de um caso que se contava muito ali na roda, que um certo empresário, que trabalhava muito, ao chegar em casa, ele ficou trabalhando até umas certas horas, mas ele disse que foi dando uma agonia nele, uma agonia muito grande. E ele correu para casa. Quando chegou em casa, ele entrou em casa, a casa toda escura, a mulher tinha saído, estava só o filho no quarto, trancado. E ele, naquele dia, resolveu bater na porta do quarto do filho. Filho, posso entrar? Aí ele: sim. Quando ele olha para o teto, tinha uma corda amarrada. E o pai: o que é isso, meu filho? Não vá fazer uma besteira dessa, seu pai te ama. E o filho: pai, quantas vezes eu tentei falar com o senhor, quantas vezes eu quis contar o que passava no meu coração, e o senhor não tinha tempo para mim. Como eu vi que o senhor não tinha tempo para mim, eu resolvi tirar a minha vida. E o pai abraça aquele jovem e diz: eu te amo, meu filho. Tudo que eu faço é para que você tenha uma boa vida. Ele: pai, mas a boa vida que eu quero é o Senhor mais presente na minha vida. E por causa daquele abraço e daquele eu te amo do pai, aquele filho desistiu de se matar. Irmãos, muitos pais hoje, nós vimos para a Europa e nós corremos muito para trabalhar. Muitos pais aqui trabalham, saem de manhã e voltam de noite. Não tem tempo para cuidar do filho. O filho está abandonado. A sorte na escola, a sorte com os amigos. Aí depois acham estranho porque que o filho muitas vezes começa a caminhar para as drogas. Por que muitas vezes o filho está depressivo? Por que o filho fica trancado o dia todo dentro do quarto, a noite toda jogando, ou no videogame, ou no telemóvel, ou no computador? Não se relaciona, os filhos já não sabem conversar com mais ninguém. Porque pai e mãe não têm tempo mais para os filhos. Aonde eu trabalho, quantas vezes eu vejo pai e mãe sentado
crianças pequenas saem da natação e pai, vai tomar banho, vai vestir a roupa. Não vê o que a criança está fazendo. Às vezes está criando, correndo lá dentro do ginásio, fazendo aquela maior bagunça. E não estão nem aí. Então, põe atividade na criança, escola, depois sai da escola, vai para o ATL, do ATL sai para o inglês, do inglês vai para a natação, depois vai para o karatê, vai para outra coisa qualquer. A criança está cansada, chega em casa, toma uma sopa e dorme. Não tem tempo para o pai. E o pai não tem tempo para o filho, e a mãe não tem tempo para os filhos, porque estão ocupados demais com outra coisa. E os filhos começam a observar o quê? Então, a única forma de amor que eu tenho é o dinheiro ou os bens materiais. E começa a pedir, eu quero isso, quero aquilo. Se o pai não dá, ele se revolta, chateia. Ah, porque o meu amigo tem, por que eu não tenho? Começa aquela fase, aquela rebeldia e vem trazendo problemas. E esse filho, como eu digo, ele era órfão de pai dentro de casa, porque ele não compreendia que o amor do seu pai era muito maior. Ele fazia as coisas por obediência, não por amor. Não sem entender que tudo aquilo que ele fazia era para ele mesmo, mas ele fazia tudo com interesse. Ele respeitava o pai, ele obedecia o pai, ele cuidava as coisas do pai, ele trabalhava como se fosse um escravo. Mas por causa dos bens materiais que ele ia receber. A mesma coisa o filho pródigo. Ele não queria a presença do pai, ele não queria esse amor do pai. Nenhum dos filhos compreendia o amor do seu pai, porque a única coisa que ele estava interessado era nos seus bens materiais. Há uma música do Legião Urbana, o Renato Russo fala: você culpa seu pai por tudo. É um absurdo. O que você vai ser quando crescer? É isso que nós vamos ser se nós não tomarmos cuidado em cuidar dos nossos filhos, em amar os nossos filhos, em abraçar os nossos filhos. O Vitor tinha muita dificuldade em entender a paternidade de Deus. Ele falou, mas para que eu preciso da paternidade de Deus se eu tenho um pai presente? Agora tem filhos que não têm o pai presente. Não tem a mãe presente, ele não sabe o que é isso, ele não sabe o que é um abraço, ele não sabe o que é o cuidado. Ou senão ele tem muita coisa, os pais dão de tudo para ele, só não dão amor. E outros que a única coisa que ele pode dar é o amor, é um abraço. Eu conheço pessoas, já ouvi muita gente falar assim, olha, meu pai era pobre, era humilde, não sabia nem escrever. Mas eu olho meu pai como exemplo. Eu conversava com ele, eu via como é que meu pai fazia. Eu via o cuidado da minha mãe com as coisas e tal. Ele reconhece quem era o pai e quem era a mãe. Sabe por quê? Porque muitas vezes um abraço, um amor, a sinceridade, a honestidade de um pai e de uma mãe com o seu filho, você forma um caráter de uma pessoa séria e honesta. De uma mulher firme dentro da sua casa, de um homem firme dentro da sua casa, de um cidadão correto, de pessoas de bom caráter, quando nos aproximamos dos nossos filhos, quando nós amamos os nossos filhos. E é importante esse amor para os nossos filhos. Não deixe de amar o teu filho, não deixe de abraçar o teu filho, não deixe para amanhã dizer para o teu filho, eu te amo. Não deixe, filho, de dizer para o seu pai, para a sua mãe, eu te amo. Abrace. Tenha tempo para conversar. Tenha tempo para se relacionar com seus filhos. Porque no final das contas, irmãos, o que mais importa é aquilo que nós levamos dos nossos pais. Porque o dinheiro acaba. O dinheiro forma pessoas de mau caráter. Pessoas que recebem tudo se tornam pessoas frustradas, infelizes. Pessoas que não lutam por nada, que não sabem o que é a vida. Ela tem dificuldade. Pessoa que não recebeu um abraço, um carinho, dificilmente ela vai ser uma pessoa carinhosa, amorosa.
Pessoa que nunca ouviu eu te amo vai ter dificuldade de dizer eu te amo. Por isso, quando nós falamos Jesus te ama, tem pessoas que ficam. Por quê? Porque nunca ouviu do pai, nunca ouviu da mãe. E esse irmão mais velho, ele estava tão preocupado com isso. Enquanto o pai, vamos nos alegrar, porque aquele que estava morto reviveu. Aquele que estava perdido foi achado. Aleluia. Alegre-se com seu filho, para que ele não se perca, para que ele não morra, mas que ele possa resplandecer, que ele possa ser uma luz nesse mundo de trevas, que ele possa ser uma boa influência para a sociedade, que ele possa ser também um bom pai e uma boa mãe, que ele possa cuidar bem dos seus filhos e os seus netos serem felizes. Todo o dinheiro do mundo não vai tirar a alegria de você poder abraçar a sua família, porque no final, quando você dá tudo, os seus filhos afastam de você. Nós tivemos uma senhora aqui em Cascais, que ela suicidou, muito rica. Os filhos iam uma vez por mês na casa dela, só para receber a mesada. Homens adultos, casados com os filhos, empresários, herdeiros de grande fortuna. Mas todo mês a mamãe dava ali para eles a mesada ainda. Estou falando de homens de 40 anos, de 50 anos, de mulheres de 30 e tal anos. E ela tinha um casal de empregados na casa dela, que ela tratava como filho, porque eles cuidavam dela, falavam, conversavam. E os filhos tinham ciúme, mas também não se aproximavam da mãe. A mãe, de tristeza, se mata, porque ela entendeu que o valor dela era o dinheiro que ela tinha, não era ela. Ame o seu filho, ame o seu pai, ame a sua mãe, cuide da sua família, coloque a sua família aos pés da cruz, porque Deus vai abençoar a sua família, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. A mão sobre o seu coração. Coloca agora os seus filhos diante do Senhor. Coloca os seus pais diante do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, bendito é o Senhor. Ó Pai nosso, Pai querido, perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós não amamos os nossos filhos como o Senhor nos ama. Perdoa, Senhor, porque não amamos nossos pais como o Senhor nos ama, Senhor. Esse amor compassivo, esse amor que não exige nada em troca, mas simplesmente ama. Ensina-nos, Senhor, a amar, Senhor, a nossa família, a cuidar dos nossos, ó Pai, a cuidar dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos filhos, saber orientá-los, dar a eles, ó Pai, o nosso amor, o nosso cuidado, a nossa proteção, mas ensiná-los, ó Deus, que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Deus de provisão e providência. Senhor, abençoa as casas, as famílias. Senhor, todas as famílias sejam abençoadas por Ti, Senhor. Que essa palavra, Senhor, venha crescer no meio das suas famílias. Que essas famílias, ó Pai, possam cuidar melhor uns dos outros. Pai, abençoa cada um, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor.